Antes de a gente começar a falar dos softwares em si, nós precisamos deixar claro aqui alguns posicionamentos relacionados a software e cálculo manual, tá? Porque eu tenho visto aí na internet que tem virado uma briga de torcida organizada, né? Tem a torcida que é totalmente favorável ao software, né? Tem a torcida que é totalmente favorável ao cálculo manual e olha com maus olhos para os softwares. Então tem toda essa questão que a gente precisa alinhar logo no início aqui da nossa aula, né? Coloquei até uma bombinha ali, que é um tema um pouco polêmico e que tem gerado aí algumas divisões no meio técnico, né? E depois a gente vai, então, conhecer as 6 ferramentas, né, os 6 softwares, e um bônus aqui, um adicional, eu vou mostrar para vocês caminhos para vocês se aprofundarem em cada uma dessas ferramentas. Ah, professor, essa ferramenta eu já domino, essa aqui também, mas essa daqui que o senhor mostrou, eu nem conhecia. Como é que eu vou me aprofundar? Então, vão ter caminhos aqui possíveis também para vocês se aprofundarem. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, software versus cálculo manual, certo? Nós temos aqui cálculo manual e nós temos também o software como duas formas da gente chegar num resultado, né, de um trabalho de engenharia, num trabalho de drenagem. Quando a gente fala de cálculo manual, aqui eu vou englobar também, tá, pessoal, cálculo manual na mão mesmo, tá? Por exemplo, tá, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um roteiro de cálculo para dimensionamento de rede de drenagem. Ó. Então, aqui é um roteiro de cálculo manual mesmo aqui, ó, tá? Então, passo a passo aqui do cálculo, passo 1, 2, 3, 4, assim vai, até a gente chegar no dimensionamento. Obviamente, a gente usa uma tabelinha também de apoio, né, que tem aí nos manuais de drenagem também, né, que tem essas correlações. Só que é um cálculo manual, né, raiz mesmo, tá? Para dimensionar uma rede de drenagem, ok? Então, cálculo manual. Mas eu também vou englobar nesse cálculo manual o cálculo que a gente faz no Excel, tá? Ah, mas não é manual, tudo bem, mas dentro desse contexto, no Excel a gente cria, né, as equações ali dentro, a gente cria do zero, que abre o Excel, tem uma página em branco, então a gente vai criando as equações, as células e tudo mais. Então, vamos colocar também nesse pacote, tá? E softwares mesmo, aí vocês vão conhecer aqui as 6 ferramentas que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, olha só, quando a gente fala de cálculo manual, nós temos aqui pontos positivos e pontos negativos, ok? Então, nem tudo, né? Nem tudo é perfeito. Então, olha só, cálculo manual, o que tem de ponto positivo? Bom, para você desenvolver um cálculo na mão, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ou no Excel, da página em branco, você tem que dominar aquele assunto, né? Convenhamos. Não tem como você entrar aqui no Excel, pegar uma folha e falar, cérebro, agora calcule para mim uma rede de drenagem. Sua mão não vai se mexer, né? Se você não tem o conhecimento. Então, o cálculo manual, ou essa estruturação do roteiro de cálculo no Excel, né, te exige a buscar o conhecimento. Isso é muito positivo, tá? Muito positivo. Por isso está aqui na esfera do ponto positivo do cálculo manual, né? Por que é positivo? Porque te traz clareza do que está fazendo, te traz segurança, conhecimento mesmo. Então, muitas vezes, pessoal, eu vejo muitas modelagens, muitos cálculos aí automatizados, que, assim, a pessoa, ela realmente, ela não tem uma ordem de grandeza clara do que está saindo ali do software, né? Por exemplo, pessoal, se você faz uma modelagem de um curso d'água, de um rio, tá? Dentro de uma das ferramentas que a gente vai ver aqui. E você avalia que no seu rio natural, não é um canal, não é um rio natural, né? Com bastante meandros, aquele rio bem curvilíneo, né? Se você avalia nesse rio que a velocidade de escoamento do rio, né, está na casa de 19 metros por segundo, tá? Imagina esse cenário. Você é contratado para fazer uma modelagem de um curso d'água, mancha de inundação, que vai passar uma rodovia de uma concessionária, tem que saber qual a cota do aterro da rodovia ou da ponte, o que quer que seja, mas você é contratado para fazer um trabalho desse. Você faz a modelagem do rio natural e você chega na velocidade de 19 metros por segundo. O que você faz nesse caso? Você segue, né? Porque o software está te mostrando 19 metros por segundo. Ué, calculou, né? Ou você olha para o 19 metros por segundo e fala, cara, será que isso daqui é real? Isso aqui é factível?
né? Faz sentido, né? Então, esse senso, nessa ordem de grandeza, é importante para nós engenheiros, tá? Então, quando a gente pega uma modelagem de um curso d'água natural com 19 metros por segundo de velocidade, isso daqui realmente está totalmente fora da ordem de grandeza que a gente espera para um curso d'água. Então, um curso d'água natural, a gente espera velocidades muito baixas, tá? 1 metrinho por segundo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não 19 metros por segundo, ok? Ah, não, mas não é um curso d'água. Eu fui contratado para modelar um vertedor de uma barragem. Aí tudo bem, aí pode chegar a velocidades realmente muito elevadas. Tá? Para chegar em 19 metros por segundo, tem que ser uma baita de uma vazão, uma baita de uma inclinação ainda, né? Que está elevado do elevado, mas pode chegar, né? Aí fica mais factível, né? Ah, não, uma escada dissipadora. A gente espera na ordem de 6, 7 metros por segundo, muitas vezes, pouco mais. Então, essa clareza da ordem de grandeza, isso daqui vai te dar, tá? Isso daqui vai te dar. Cálculo manual, cálculo no Excel, né? Você vai ter essa clareza, vai ter essa ordem de grandeza desses processos, ok? Outro ponto positivo, né? Raciocínio lógico da coisa. Você sabe o que está fazendo. Você sabe o que está dizendo com os dados aqui. Você sabe que está aplicando esse método ali. Você sabe que está tendo aquele resultado a colar, né? Então, toda essa estruturação racional, o cálculo aqui manual vai te trazer também, né? Vai te fazer pensar nisso aqui, ok? Então, é óbvio, pessoal, que quando a gente faz a avaliação manual no Excel, cria a nossa rotina de cálculo, uma planilhinha, pô, a gente está exercitando demais a nossa engenharia, o nosso racional, o nosso cérebro, dentro do conhecimento, dentro da ordem de grandeza, dentro de raciocínio lógico. Então, isso aqui ninguém tira. Ponto. Ponto. Tá? Só que existem algumas limitações. Que tipo de limitação, professor? Por exemplo, limitação de processamento. Tá? Processamento. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Imagine que vocês têm o seguinte cenário, tá? Deixa eu pegar uma luzinha em branco aqui, ó. Seguinte cenário, pessoal. Vocês têm aqui uma rede de drenagem, tá? Tá desaguando aqui a rede de drenagem, um curso d'água aqui. Beleza? Esse curso d'água, a lâmina normal dele tá aqui, tá? Mas digamos que esse curso d'água tem variação da maré. Então, ao longo do dia, esse nível d'água ele sobe, né? Pode chegar aqui, por exemplo. Depois ele desce, sobe e desce todo dia. O que acontece? Quando ele estiver alto, vai ser criada uma curva de remanso aqui na minha rede, que pode fazer até ela trabalhar em carga, se ela ficar cheia de água. Por quê? Porque eu tenho o nível d'água aqui elevado. Quando eu tenho o meu nível d'água baixo, né? Vamos considerar o outro nível d'água aqui. Aí, obviamente, eu vou ter um perfil diferente, eu vou ter uma saída aqui livre, né, do escoamento. Ok? Então, essa análise aqui de remanso e tudo mais, isso daqui nós podemos fazer na mão? Podemos. Podemos fazer no Excel? Podemos, tá? Só que é inviável fazer essa análise para vários e vários cenários, para vários e vários pontos. Tá? Porque existe uma limitação de processamento. Então, muitas vezes a gente vai gastar um tempo 10 vezes maior para produzir algo que numa ferramenta, num software, a gente consegue reproduzir muito mais rápido. Então, se torna inviável muitas vezes. Tá? Outro exemplo de limitação, pessoal, aí falando de processamento, que obviamente não dá para competir com o processamento computacional, né? Mas também de métodos e geometrias. Porque olha só, imagina só, você está fazendo um projeto de drenagem e o projeto de loteamento, de drenagem, no ponto final, no meio da drenagem, tem uma escada dissipadora, né? Tem um lançamento aqui da sua rede, só que aí tem uma ribanceira lá para baixo, lá, ó, até chegar no curso d'água aqui. Se você lançar água aqui em cima, o que vai acontecer? Se você lançar água direto aqui, né? Vai abrir um buraco aqui, né? Então vai, muitas vezes, até solapar a sua própria rede e condenar o seu sistema. Certo? Então, o que a gente é convidado a fazer? Né? Trabalhar com algum dissipador de energia que conecte aqui o nosso ponto A com o nosso ponto B.
E para isso, nós temos a possibilidade de fazer uma escada dissipadora, ó. Fazer uma escadinha de dissipação. Certo? E aí pode fazer uma baciazinha aqui no final. Beleza. A gente consegue, então, encaminhar essa lâmina d'água, né, pelos degraus aqui. Pode ter uma dissipaçãozinha, formar um ressalto e vem para cá. Beleza. Só que olha só, método para calcular a escada dissipadora, a gente consegue fazer na mão? Consegue. Fazer no Excel? Consegue. A gente tem até planilhas disso, tá? Só que os métodos convencionais, e quando eu falo métodos convencionais, a gente fala aí dos papas de escada dissipadora. Chanson, Lotus, Yasuda, esses métodos, eles trabalham com um certo engessamento da geometria. Exemplo, tá? Vamos dar um zoom aqui no degrau da escada. Ela tem que ter uma relação, ó, igual de começo a fim. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 1,5 m, né? Aqui eu tenho que ter 1,5 m, aqui também, tá? Toda a escada tem que ter 1,5 m. Eu não consigo calcular com os métodos convencionais se um degrau, por exemplo, tem 2 metros aqui, ó, é um pouco maior. Tá? Isso aqui já foge da minha faixa de validação. Então, aplicar isso daí na mão ou no Excel se torna já inviável. Aí eu vou deixar de calcular a escada, dimensionar a escada, porque eu só quero calcular na mão? Aí também não, né, pessoal? A gente começa a entender que, em alguns casos, né, em muitos casos, é necessário a gente trabalhar com ferramentas também, que possam nos auxiliar. Ok? Então, esses cenários são muito comuns, tá? Muito comuns. Essa variação de geometria, né? Geometria que foge dos métodos convencionais, tem que aplicar uma modelagem, isso aqui é bastante comum. Agora, a gente não pode fechar a porta, não vou pegar esse trabalho porque ele foge da geometria padrão. Não, tem que ter subsídio, recursos técnicos, né, para resolver esse problema também. Tá? Senão você vai estar fechando a porta aí para muitas oportunidades no mercado.